Então, vamos para o item 1.7, onde nós vamos falar de função de onda na representação dos momentos e da posição. Nós vamos começar com a representação da posição e depois nós vamos para a representação dos momentos. Então, inicialmente repetindo algumas coisas que a gente já falou sobre a base formada pelos autovetores da posição. Então, fica a equação de autovalores, essencialmente a mesma que a gente já viu. A diferença é que agora nós vamos ter um espectro contínuo, então na condição de ortogonalidade você viu que o delta de Kronecker foi substituído pelo delta de Dirac. O ket, que representa um estado físico qualquer, ele vai ser expandido dessa forma. A única diferença é que agora entrou aqui uma integral em dx, onde antes nós tínhamos a somatória. A interpretação probabilística, ela nos dá a probabilidade de encontrar a partícula entre x' e x' mais dx', como sendo esse termo aqui, que é o módulo ao quadrado, vezes o dx'. Esse dx', ele apareceu justamente por conta do espectro contínuo, e aqui nós já tínhamos no espectro discreto, né, a probabilidade representada por esse módulo ao quadrado dos coeficientes de expansão. Mas com espectro contínuo vai aparecer esse termo dx' aqui. Muito bem, esse termo do produto interno entre x' e alfa, que é a projeção de alfa sobre x', ou o coeficiente de expansão de alfa em x', nós também interpretamos como a função de onda de Schrödinger, e a representação do estado alfa na base formada pelos autovetores das coordenadas, então, é representado por essa função de onda. Nesse caso, quando a gente tem a projeção de alfa sobre x', nós vamos também utilizar essa representação onde aparece o índice alfa aqui, tá? Então, lembrando que a função de onda é um coeficiente de expansão desse estado alfa na base. No caso, a gente está olhando para a base das posições. Então, dessa forma, o produto interno de dois vetores quaisquer vai ser representado por esse bracket de beta alfa, onde beta e alfa são os dois estados quaisquer. Eles podem, esse produto interno, ele pode ser reescrito dessa forma, onde aqui a gente usou a relação de completeza, né? Onde apareceu essa integral em dx' do produto externo dos autovetores da base, x'. Mas como esse termo aqui, olha, a gente interpretou como a função de onda de Schrödinger, psi de alfa, e olhando para esse termo, ele é o conjugado também da função de onda de Schrödinger, e a gente pode reescrever essa expressão nesse novo formato, onde aqui apareceu o conjugado de psi beta de x', vezes o psi alfa de x' aqui dentro da integral. Então, esse produto interno ele é entendido como a superposição dos estados beta e alfa, ou seja, a amplitude de probabilidade do estado beta ser encontrado no estado alfa. Esse número independe da representação usada. Aqui a gente viu na representação da base das posições, que nós usamos aqui na relação de completeza e que acabou aparecendo as funções de onda em função de x'. Mas a gente poderia ter usado uma outra base para fazer essa representação e a variável aqui seria outra. O que Sakurai vai fazer agora é pegar uma base qualquer, então expandir esse estado qualquer alfa numa base, que pode ser uma base qualquer, que está representada aqui por A', né? Então, tomando a expansão de um estado qualquer alfa na base de um operador A, genérico nesse caso, né? E aí, multiplicando ambos os lados pelo Bra x', nós vamos ter aqui ó, o produto interno de x' alfa, e aqui do outro lado o Bra x' vai aparecer também.
Bem, esse termo aqui é o coeficiente de expansão de alfa na base A', né? E aqui é a projeção de A' nos AutoCADs da base X'. Então, na notação usual da mecânica quântica ondulatória, essa expressão, olha, aqui vai ser substituída como psi de X' no estado alfa, né? Que é esse produto interno, como a gente já viu. Aqui, esse coeficiente de expansão, ele está representado por esse C'', né? E esse outro termo aqui, o produto interno de X', A', ele foi chamado de U' de X e ele é definido como uma autofunção do operador A com alto valor A' na representação da base dos autovetores de posição. Então, aqui a gente vai escrever esse elemento de matriz beta a alfa em termos das funções de onda. Então, nós vamos pegar esse termo e usar a relação de completeza duas vezes. Ó, ela vai aparecer aqui como produto a integral em dx' do produto externo de x', né? E aqui uma outra integral em dx duas linhas, produto interno de x externo de x duas linhas, x duas linhas. Então, dessa forma, o que aconteceu? Apareceu aqui, ó, o elemento de matriz do operador A na base dos autovetores de posição, né? E esse termo vai ser o conjugado da função de onda, o psi estrela beta de x'. E esse outro vai ser o psi alfa de x duas linhas. Então, se a gente conhecer os elementos de matriz do operador A na representação das coordenadas, ou seja, se a gente conhecer esses elementos de matriz aqui, essa expressão está resolvida. Vamos ver aqui um exemplo, para ter uma noção melhor. Imagine que esse operador alfa é o potencial de um oscilador harmônico, ou seja, o operador A, quer dizer, o operador A é igual ao operador x ao quadrado, né? Então, nós teríamos esse elemento de matriz aqui, ó, onde entra esse A, reescrito dessa forma, né? Só que aqui eu tenho a base dos autovetores de x ao quadrado. Então, o x ao quadrado atuando sobre esse ket x duas linhas, ele vai resultar no alto valor x duas linhas ao quadrado, e aqui eu vou ter o produto interno de x duas linhas, que vai ser o delta de Dirac. Então, voltando nessa matriz aqui de cima, só que usando o A como sendo x quadrado, ó, aquela expressão lá de cima, se tornou essa aqui, né? Esse termo do elemento de matriz do operador A na base das posições, ela se tornou esse termo agora aqui, que eu estou substituindo aqui dentro dessa integral, que é uma integral dupla, mas como a gente tem esse delta de Dirac aqui, ela vai se tornar uma integral simples, porque só vai ser diferente de zero quando x' for igual a x duas linhas. E nós temos aqui, ó, esse alto valor x' ao quadrado, e aqui são duas funções de onda, né? Aqui é o psi conjugado de beta x', e aqui é o psi de alfa x', que resulta, então, nessa expressão aqui. De uma maneira geral, como a gente obteve aqui para o potencial do oscilador harmônico, mas de uma maneira geral, nós podemos escrever que para qualquer f de x, nós vamos ter esse elemento de matriz do f de x, podendo ser escrito como a integral em dx de psi estrela beta x', f x', psi alfa de x'.
Muito bem, então agora nós vamos ver esse operador momento na representação das coordenadas. Então, para obter a expressão para o operador momento na base dos autovetores da posição, nós vamos analisar o efeito do operador translação infinitesimal, por enquanto em uma dimensão, num estado qualquer, alfa. O operador translação infinitesimal é esse t delta x' aqui, que na aula passada, se vocês se lembram, a gente escreveu sob esse formato, porque é um formato que é conveniente para representar esse operador. Então, a gente está fazendo esse operador atuar sobre alfa. Aqui eu escrevi o operador e aqui eu escrevi em termos dessa expressão que a gente já demonstrou para representar esse operador. O que nós vamos fazer agora é expandir esse estado alfa na base dos autovetores de posição. Então, nós pegamos essa expressão, eu vou reescrever essa expressão aqui embaixo. Esse termo, ele veio para cá. Aqui eu repeti o t de delta x', mas ao invés de alfa, agora nós vamos escrever essa expansão de alfa na base x'. Bom, esse t de delta x', ele vai para dentro da integral nessa próxima passagem e ele vai atuar sobre esse x' aqui, então produzindo aqui embaixo, na sequência, produzindo um x' mais delta de x', né? Que é o que o operador translação faz quando ele atua sobre x'. Então, ele produz esse x' mais delta x', e aqui, esse termo aqui, ele fica inalterado, mas dessa passagem para essa, a gente pode fazer uma mudança de variáveis. Veja que como esse x' vai de menos infinito até mais infinito, eu posso substituir o x' mais delta x' por x', mas quando eu faço isso, esse valor x' aqui, ele se torna x' menos delta x'. Em alguns textos, a gente vai encontrar que essa mudança daqui para cá, ela equivale a pegar a origem do referencial e deslocar para trás de delta x'. Então, o que era x' mais delta x' se torna x', e o que era x', então vai dar um passinho para trás, ficando x' menos delta x'. Bom, mas nós acabamos de ver que esse termo aqui é uma função, e é uma função de x' menos delta x', nesse caso, né? E como esse delta x' é infinitesimal, veja só, como essa translação é infinitesimal, nós vamos poder expandir a função de onda, tá? X' menos delta x' alfa, que é aquele psi alfa de x' menos delta x', né? Nós vamos fazer uma expansão dessa função até a primeira ordem em delta x'. Então, é isso que nós vamos ver agora. Vamos fazer isso bem devagarinho, essa expansão, para ficar bem claro onde é que nós queremos chegar. Então, nós vamos, lembrando, né, expandir essa função aqui em delta x'. Então, eu até escrevi a expressão aqui para o polinômio de Taylor, onde nós temos a função expandida, essa é a fórmula da expansão, que eu coloquei explicitamente aqui, certo? Então, se você tem a função em x, aí aqui vai aparecer um a, né? No nosso caso, o que é x aqui vai se tornar x menos delta x, não é? Que é o que nós queremos aqui, ó, x menos delta x. E o que aqui está na expressão geral como a, nós estamos chamando de x aqui na nossa expressão. E nós vamos fazer essa expansão até a primeira ordem. Então, vai ser esse pedaço aqui, ó, somente, certo? Então,
a função de x menos ΔX, o primeiro termo é FA, né, que aqui é f de x, o segundo termo, a primeira derivada de FA, que ficou aqui, ó, primeira derivada de fx, 1 fatorial, x menos a. Então, o que é o x mesmo? O x nós estamos chamando, ó, tá vendo? Aqui é o x, nós estamos chamando de x mais ΔX. Então, tá escrito aqui, ó, x menos ΔX. Então, tá aqui, x menos ΔX. Mas na expressão é x menos a. O nosso a quem é? É o x, né? Então, ficou x menos ΔX menos x. E tá feita a expansão até a primeira ordem, né? Então, esse f, essa expansão, né, de f de x menos ΔX em torno do ΔX ficou fx mais derivada de fx multiplicado por menos ΔX. Então, a função de onda, que nós acabamos de expandir, não é? Ela vai ficar, então, ó, o f de x vai ser o bracket de x' alfa menos ΔX' vezes a derivada em x' do bracket de x' alfa. Tá? Essa expressão que a gente reescreveu aqui embaixo. Então, voltando àquela expressão onde a gente tinha parado. Nós estávamos fazendo essa expansão aqui, certo? E aí, vamos substituir por esse termo aqui. Então, o que que nós vamos ter? O conteúdo do parênteses atuando sobre alfa, igual, tudo igual aqui, né, gente? A integral de menos infinito até infinito dx' x, e aqui eu substituí o conteúdo da expansão que a gente acabou de fazer. Então, escrevendo explicitamente, nós vamos ter, ó, a integral aqui em dx de x', o bracket x' alfa, que é esse primeiro termo. E no segundo termo, vai aparecer explicitamente a derivada do bracket de x' alfa. É só simplesmente abrir a integral aqui em duas integrais, ok? Pronto, então vamos retomar essa expressão aqui do slide anterior e eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe, que é justamente esse termo aqui. Vocês percebem que aqui eu tenho o vetor alfa e aqui esse termo que dá a relação de completeza? Então, isso aqui é o operador identidade, né? Quer dizer, eu tenho esse 1 atuando sobre alfa, que corresponde a esse termo aqui, ó, o 1 atuando sobre alfa. Então, quer dizer que esse segundo termo, né, que é menos i sobre h cortado p ΔX, atuando sobre alfa, ele vai corresponder a esse segundo termo aqui também, certo? Então, esse menos com esse menos vai se cancelar, mas quando eu colocar o P em evidência aqui, esse I ele vai passar para o denominador e quando ele for para o numerador, ele fica negativo novamente. Por isso que aparece esse sinalzinho de menos aqui. Então, passando o I sobre H cortado para o outro lado, vai ficar esse menos I sobre H cortado e o P atuando em alfa, então ele pode ser escrito dessa forma, certo? Onde apareceu esse termo, e a hora que você multiplicar pelo BRA de x duas linhas, você vai ter esse elemento de matriz aqui, onde o BRA aparece aqui também no segundo membro, né? Eu multipliquei essa expressão toda pelo BRA x duas linhas, o BRA vem para dentro da integral, aparecendo esse bracket de x duas linhas, x', que vai ser o delta de Dirac, e com isso a gente elimina essa integral, porque o único termo não nulo vai corresponder
a esse x' igual ao x duas linhas, né? Então, por isso que aqui a integral desapareceu e a gente ficou com o x duas linhas. Então, note que esse operador P, a ação desse operador P sobre um estado é levar a derivada da função de onda que corresponde a esse estado. Repetindo a última expressão que a gente obteve no slide anterior aqui, nós podemos agora escrever os elementos de matriz desse operador P na representação da base dos autovetores da base da posição, né? Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente substitui o alfa, o vetor alfa, por um autovetor x'. Então, essa expressão aqui, ela vai ser reescrita aqui embaixo, onde nós temos essa derivada em x duas linhas do bracket de x duas linhas x', que é o delta de Dirac, né? Então, a gente nota que esses elementos de matriz só vão ser diferentes de zero quando o x duas linhas for igual ao x', ou seja, a linha for igual à coluna e, portanto, a matriz P ela já está diagonalizada nessa base das posições. Certo? Então, agora, para representar a ação de P usando as funções de onda, também uma coisa que a gente já viu há uns slides atrás. Então, a gente pega essa representação que nós vimos no slide anterior, P atuando sobre alfa, multiplica essa expressão toda pelo Bra beta, não é? E nós vamos ter esse elemento de matriz que, como nós já vimos, ele corresponde a essa integral em dx' do conjugado da função de onda de beta em x', vezes a própria função que eu estou colocando aqui, não é? Vezes a função de onda psi alfa em x', não é? Essa representação você volta aí uns dois slides que a gente já viu, não é? Que quando eu tenho esse elemento de matriz de uma função qualquer e eu quero escrever em termos das funções de onda, vai ficar a integral em dx' de psi' de beta x' vezes a função vezes psi de alfa x'.